Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. E eu estou fazendo essa abertura aqui agora porque eu quero falar do novo estúdio, o novo estúdio que foi instalado lá no Manaim de Domingos Martins, numa série de estúdios novos que nós estamos montando lá para produzir mais conteúdo do seu interesse, mais conteúdo para você ficar conhecendo tudo aquilo que acontece na igreja, no Manaim. Vai ser maravilhoso. A gente começa uma nova série de produção de conteúdos lá do Manaim de Domingos Martins. E esse Manaim Entrevista eu gravei com o pastor Marcelo Vilela. O pastor Marcelo, ele é responsável pelo trabalho voluntário no Manaim e ele vai contar algumas coisas muito interessantes para nós sobre o trabalho voluntário do Manaim. Você vai ficar sabendo quando começou o trabalho voluntário, como é que é feito, como se faz para participar. Olha só, você não pode perder. Então você fica agora com o meu bate-papo, a minha conversa, a entrevista que eu fiz com o pastor Marcelo Vilela no Manaim de Domingos Martins, no nosso novo estúdio. Marcelo, o Manaim, ele a gente chama de cidade Manaim, né? Quer dizer, é uma estrutura muito grande e que comporta aí em torno de 3.500 a 4.000 pessoas. O Manaim ele tem a condição, ele está capacitado a receber essa quantidade de pessoas, e não é só receber visitantes, né? É receber, alimentar, hospedar, né? As pessoas têm banho, tem, enfim, toda a infraestrutura, além, obviamente, da estrutura de paisagismo do Manaim, que é uma coisa belíssima. Então, considerando essa quantidade de pessoas, nós estamos falando aqui do tamanho de uma cidade, de uma pequena cidade do interior. Por isso a gente chama cidade Manaim. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é que para a gente rodar isso, ou seja, para fazer uma estrutura dessa funcionar, você precisa de gente. E o trabalho voluntário tem um peso muito grande nisso aí. Mas como é que isso começou? Como é que começou o trabalho voluntário do Manaim? Josias, o trabalho voluntário iniciou desde o início da obra. Né? Se nós fizermos uma reflexão, o que aconteceu? Né? No início da obra, quando os irmãos se reuniram, né, e sentiram uma necessidade de ter um ambiente agradável, fora da cidade, fora do barulho, onde houvesse qualquer tipo de interferência. E ali eles buscaram, né, um lugar como esse, agradável, bucólico, não é, totalmente isolado da cidade, e um lugar que seria um lugar onde pudesse assim o povo reunir para orar e para que pudesse haver ali os seminários. Então nós podemos aqui afirmar com muita propriedade que o início do trabalho voluntário se iniciou aí no final da década de 60, 69 afora. Então, assim, nós podemos afirmar 53 anos que existe o trabalho voluntário aqui no Manaim. Então, praticamente, o tempo de existência da Igreja Cristã Maranata, né, é o tempo que esse trabalho voluntário. E é interessante que as pessoas que têm contato conosco, e muitos têm nos procurado, esse é um testemunho que eu posso dar, de uma quantidade muito grande de pessoas do ambiente social, autoridades, estudiosos de diversas áreas nos procuram para conhecer mais a Igreja Cristã Maranata, ficam impressionados com o voluntariado. Mas aqui no Manaim, de maneira específica, hoje, quantos setores de voluntariado você tem? Porque você tem equipes, né? Você tem áreas de atuação diferentes. Quantas são? Hoje nós temos aí uma faixa de 40 equipes, sendo que essas 40 equipes, hoje mais ou menos em dia, devem funcionar umas 35 para o seminário. Quando nós temos o seminário, que seria o encontro de família, né, que a gente acrescenta mais essas equipes para que haja um melhor desempenho, né, dos seminários. Muito bem. Então, a quantidade de voluntários está diretamente associada à demanda, vamos assim dizer, né? Você tem uma demanda maior. Como você falou, é uma cidade, né? E a cidade, ela precisa funcionar muito bem, né? Para você gerir uma cidade, você sabe que não é fácil. Sim. E eu digo aqui com muita propriedade, Josias, que o Manaim tem sido referência para muitos municípios, para muitas cidades, para prefeitos, quando vêm aqui e contemplam o que nós temos aqui, não é? E o Manaim sempre tem sido uma grande referência para as pessoas que vêm aqui, que observam o que tem aqui e até ficam, né,
perplexas, né, com o que elas encontram em relação aos voluntários. As pessoas que estão aqui estão servindo com amor, com dedicação, e quando nós falamos que elas estão aqui porque elas gostam, elas têm essa necessidade de estar aqui, elas não conseguem entender isso. Mas como é que isso funciona, né? Fica a interrogação, fica a pergunta. Nós não encontramos isso em lugar nenhum. Pois é, porque a diferença é uma só, é aquilo que nós temos em comum, é a bênção do Espírito Santo. Não existe outra coisa a se explicar a não ser isso. Eles estão aqui porque o Senhor está na vida deles, está conduzindo. Deles não, né? Nossa também, porque eu sou um voluntário, né, José? Eu posso falar aqui com muita propriedade. Desde a década de 80 eu sou voluntário do Manaim. Então, assim, nós estamos aqui por isso. A razão de estarmos aqui é porque nós temos o Senhor que tem sido tudo para nós. E por mais que às vezes nós saímos daqui cansados, preocupados do nosso trabalho, como é que foi, a gente sai ainda dizendo assim, Senhor, continuo sendo um servo devedor, né? Glória a Deus. A minha experiência, Marcelo, no voluntariado, ela começou quando eu tinha 13 anos de idade. Né? Isso não no Manaim, um garotinho. E eu recebi uma bênção nesse momento, porque aconteceu, antigamente o presbitério ele fazia reuniões em lugares remotos. Então, a reunião do presbitério lá em Salvador, reunião do presbitério em Pernambuco, isso lá no início da história da Igreja Maranata. E houve uma reunião do presbitério em Salvador, eu tinha 13 anos de idade, e ali eu já estava como voluntário, eu estava envolvido, era um momento... Hoje nem seria possível, mas naquela época, no início da obra, onde a gente se envolvia com tudo, eu estava... E uma experiência que eu trago comigo, né, que marcou a minha vida, e eu nunca me esqueci, o pastor Barros me deu um abraço lá em Salvador nesse período, olhou para mim e falou assim, você vai ser um pastor nessa obra. E eu guardei isso no meu coração, foi profético, no dia da minha ordenação o Senhor me fez lembrar dessa experiência, e ele fez isso porque me viu trabalhando lá, correndo de um lado para o outro, ainda nessa idade. Mas Marcelo, quando a gente fala em Manaim hoje, você disse a quantidade de voluntários ela varia de acordo com a demanda. Mas se você fosse trabalhar hoje com um número médio, um número que normalmente ocorre num seminário, quantos voluntários a gente tem trabalhando a cada encontro? Hoje, por causa da pandemia, né, nós tivemos uma redução considerável. Nós temos uma faixa de 312 mais ou menos voluntários. Que coisa, hein? Para funcionar, né? Para você rodar. E se você observar, 312 funcionários, voluntários, né? Se você observar, para uma quantidade de seminaristas que nós temos aqui, ultimamente, 2.100, 2.300 pessoas, é um grupo que está suprindo, né? Tem suprido a demanda hoje dos seminaristas. E é importante dizer que esse número de seminaristas ainda é reflexo da pandemia. Exatamente. Né? O Manaim comporta mais gente. O que você iniciou falando, né? É uma média de 4.000 pessoas. Nós tivemos aqui pico de 4.000 pessoas. Não é? E naquela época a gente tinha aí uma faixa de 400, mais ou menos, 400 a 500 voluntários. Que funcionavam a contento. Né? Uma coisa que você comentou, em termos de Manaim, é que nós recebemos, você falou, autoridades, pessoas do meio de governamental que vêm para ver o funcionamento, ficam encantados com isso, mas normalmente a maioria dos seminaristas não vê. O seminarista ele vem, participa do seminário, recebe a bênção dele e volta para o seu local de origem. Mas fala um pouquinho sobre a importância, então, desse voluntariado. Esse voluntariado, ele cuida do quê? Para que exatamente o irmão que está aqui, ele venha, receba a bênção e nada atrapalhe a bênção dele e ele volte para casa. É isso aí. Né? O voluntário, ele está... às vezes as pessoas não estão vendo aonde eles estão. Onde eles estão escondidos. Escondido atrás de quê e fazendo o quê. Então, para que haja o funcionamento desse seminário, tem voluntários que chegam aqui na quarta-feira. Vou dar o exemplo da cozinha. Eles chegam aqui quarta-feira, incansáveis. E se você observar, as pessoas que vêm aqui são pessoas que têm profissões, Cada uma tem a sua profissão, tem a sua ocupação, mas estão aqui servindo ao Senhor com alegria, preparando esse ambiente que podemos dizer, estamos aqui nesse ambiente
tudo está acontecendo porque um grupo já chegou aqui antes para preparar todo esse ambiente. Vocês falaram aqui que vocês chegaram ontem, deu exemplo aqui, né? Que chegaram aqui ontem, prepararam tudo isso, não foi fácil, a correria. Então, quando você vê um ambiente preparado, você fala assim, como é que isso aconteceu? Aconteceu porque chegou aqui um grupo deixou a sua casa, deixou seu lar, deixou sua ocupação e chegaram aqui com um objetivo comum, não é? Glorificar o Senhor, porque cada trabalho que se faz aqui, o que você está fazendo? Você está glorificando o Senhor, não é? Você está entregando a sua vida ao Senhor. E qual é o resultado final? O resultado final é um seminário onde há a presença do Senhor, onde as revelações elas são transmitidas, onde as pessoas conseguem se assentar ali, se sentir confortáveis, onde vê a limpeza, onde vê cada momento do seminário acontecendo, eles estão ali vendo a beleza do que está acontecendo. E no final do seminário, as pessoas vão voltar para as suas casas, para os seus lares, para os seus afazeres, glorificando ao Senhor, não é? Então, cada momento, cada passo, cada voluntário, ele tem a sua função, que é principal, né? Que é ímpar, singular para cada um deles. E eles fazem com um zelo muito grande, entendeu, Josias? Então, assim, a preparação do seminário ela é importante para que tudo isso aconteça. Não é simplesmente vir para o Manaim, não é só isso. Então, eles vêm aqui para preparar esse ambiente que nós estamos aqui. Há aspectos... Eu, por exemplo, me julgo uma pessoa meio desligada de algumas coisas, né? Outras pessoas são mais observadoras. Mas há aspectos, você falou, a pessoa chega, quando ela senta numa cadeira para assistir a aula, a cadeira está limpinha. O Manaim ele é utilizado de maneira para seminários, que é a principal utilização, a cada 15 dias, mas ele sentou, a cadeira está limpinha, o templo está limpo, o banheiro está limpo, né? O alojamento está limpo, a pessoa chega num ônibus, você tem uma equipe para auxiliar o desembarque. Às vezes as pessoas não percebem, você falou 40 equipes, em torno de 40 equipes, né? Mas desde da portaria do Manaim até o controle da água que você bebe, né? Condução do alojamento, limpeza, reciclagem de lixo, cozinha. Preparo da alimentação. Energia elétrica para estar tudo funcionando. Quer dizer, existe realmente um grupo, as próprias cantinas, o funcionamento das cantinas, você tem voluntariado ali no funcionamento. Eu estou dizendo isso porque já fui voluntário na cantina, né? Eu me lembro que eu morava em Salvador e a alegria da gente era viajar para o seminário para ser voluntário. Vinha para cá para ser voluntário, quando a gente conseguia uma vaga, era uma festa nesse assunto. Agora falamos aqui sobre vaga. Quando conseguir uma vaga. É fácil? Como é que é? Tem lista de espera ou tem mais vaga ou tem mais gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Josias, e para os nossos ouvintes, né? Nós temos um cadastro aqui, né? Que é um cadastro que aguarda, de espera, né? Porque a procura é muito grande. Nós temos irmãos que nos procuram constantemente no WhatsApp, às vezes os irmãos não sei nem como é que conseguem o nosso número, né? Porque mandam sempre... Compartilho com você essa situação. Eu gostaria de trabalhar no Manaim, só que... Para trabalhar no Manaim, há todo um preparo, né? Nós vamos chegar lá na frente, você deve perguntar isso, né, Josias? Mas, assim, a vaga, ela existe para cadastro. Então, a gente faz aqui sempre um rodízio de voluntário. A gente não tem, eu vou dizer aqui para os irmãos, não existe cadeira cativa aqui, porque todo mundo quer trabalhar. Então, nós sempre estamos aqui dando oportunidades, porque é importante você dar oportunidade. Não é? Aqui as pessoas elas estão entregando a vida delas, não é? Elas estão disponibilizando o tempo delas para servir ao Senhor. Então, como é agradável dizer assim, ó, você pode vir, né? Tem lugar para você, ainda há lugar, né? Porque esse ambiente aqui é um ambiente para isso, né? Para todos aqueles que desejarem servir ao Senhor de todo o coração, né? Glória a Deus. E aí, a pessoa se interessa, o que ela tem que fazer? Quais são os procedimentos? Primeira coisa, Josias, vou dizer aqui, né? Ela precisa estar integrada na igreja. Não pode ser um novo convertido, não pode ser menor de idade. Não é? Acima de tudo, conhecimento das doutrinas. Precisa ter conhecimento das doutrinas.
Porque nós não podemos trazer pessoas que não têm o entendimento da doutrina, o início da obra, como foi. Então ela tem que ter uma base, né? Até porque se ela quer vir para o Manaim, né, mesmo com voluntário, vem primeiro e faz os seminários. Exatamente. Né? Aproveita a parte doutrinária, aproveita o trabalho do voluntário em favor dela, tal. Cresceu, amadureceu, então ela pode vir trabalhar. E o importante, né, está integrada nas atividades da igreja. Sim. Não é? O pastor tem que ter conhecimento que ela quer trabalhar no Manaim. Não é simplesmente chegar aqui, Josias, eu quero trabalhar na sua equipe. Ela vem sem o pastor saber. Não. Ela está integrada nas atividades da igreja, no grupo de assistência. Ela está integrada a tudo aquilo que está relacionado à igreja. Não é? O pastor tem ciência? Tem. Vamos passar no grupo de intercessão. Há um cadastro a ser preenchido. Não é? Nós temos um cadastro aqui de voluntários. Sim. Ele faz o preenchimento, que tem todos os requisitos ali, não é? Tem ainda uma declaração que ele assina, que ele é voluntário aqui no Manaim. E esse encaminhamento se faz pela COPAMES, que é a Comissão de Padronização do Manaim do Espírito Santo, onde faz a gestão toda das equipes aqui do Manaim. É encaminhado e fica ali no cadastro de espera, não é? Se porventura surgir qualquer vaga, essa pessoa ela é informada e é inserida dentro daquela equipe. Glória a Deus. Eu sempre gosto de contar uma experiência que eu tive, Marcelo, quando eu fiz pós-graduação, e uma das áreas de pós-graduação que eu fiz foi na área de recursos humanos, e eu propus à minha orientadora fazer um estudo de caso do Manaim, aqui de Domingos Martins, do trabalho voluntário de Domingos Martins, sob o aspecto de recursos humanos. E a primeira coisa que a orientadora me disse é que não era possível que existisse um lugar assim. Eu falei, não, eu vou lá, vou filmar, vou fotografar, vou te provar que existe e tudo mais. E uma pergunta da pesquisa que eu fiz com os voluntários que marcou muito para mim é que 98,5%, para usar um dado estatístico, dos voluntários informaram que o motivo do seu voluntariado era gratidão. Gratidão. Eles não estavam trabalhando na expectativa de uma bênção, na expectativa de alguma coisa, né? Mas a esmagadora maioria, né? Quase 100%, disseram que o objetivo era gratidão. E se alguém tiver dúvida, né? Esses 1,5% que sobrou, né? Também estavam ligados ao louvor ao Senhor, à glorificação, né? E tudo mais, porque às vezes as pessoas quer dizer assim, e o outro e-mail que faltou, né? Tem a curiosidade, né? Sempre tem a curiosidade. É o curioso, assim. É o curioso. Mas, pronto, era louvor, gratidão, adoração a Deus, era esse motivo que também levava essas pessoas. Experiência vivida com voluntariado. Você tem alguma que possa nos registrar? Nós temos, né? Experiência que foi nos contado, né? Logo no início. Nós tínhamos aqui a cantina, na época nós tínhamos aquelas garrafas, né, de refrigerante que se vendia, né? E chegou um caminhão, tinha poucos voluntários. O irmão, primeira vez que ele veio no Manaim, quando ele olha lá, tinha um caminhão para descarregar. Ele, misericórdia, né? O pastor estava à frente, disse, olha, vai ter que descarregar, não tem jeito. Começou a descarregar, e ele todo satisfeito, cansado mesmo assim, né? Todo satisfeito. E pronto, agora eu vou dar uma descansada. Aí eles chamaram, chegou um caminhão de melancia. Ele, misericórdia, vai ter que descarregar. Ele disse que ele não aguentava de tão cansado que ele estava. Mas ele lembrou de um dom, quando orava por eles, né? Que o Senhor mostrava que aqui era o lugar de descanso deles, né? E que todas as vezes que eles se sentissem cansados devido ao trabalho, é para eles lembrarem do dom e clamar ao Senhor pelo sangue de Jesus, que o Senhor daria a eles descanso. Ele lembrou daquilo que ele falou, que estava esgotado do trabalho, né? Muito natural, né? Descarregar não é fácil, né? E ele lembrou, ele clamou pelo sangue de Jesus, ele disse assim, olha, Vilela, no outro dia eu não senti nada. Foi como se eu não tivesse descarregado caminhão nenhum. Eu fiz uso, não é, do clamor pelo sangue de Jesus e o Senhor me fez descansar. Não é? Então, nós observamos que Deus está nisso, né, Josias? É gratidão ao Senhor. Você falou uma coisa muito importante. O voluntário, ele é grato ao Senhor.
O que ele está fazendo aqui, ele está fazendo aquilo que nós aprendemos no início da obra, não é? A alma remida, a gratidão que nós temos pela salvação que o Senhor nos deu de graça e sem merecer. O que nós estamos dando ao Senhor, não é? Por mais que alguém possa pensar que é muito, né? Nós vamos aqui afirmar, não é nada por aquilo que o Senhor nos deu de graça e Ele não nos cobra nada. A única coisa que Ele quer de nós é o que você falou, a nossa gratidão. Voluntariado é isso, é a gratidão ao Senhor, é a entrega ao Senhor. E nós lembramos, né, Josias, do primeiro voluntário, nós podemos dizer aqui, né, no início da obra, no final da década, onde estavam procurando lugar, o símbolo ali, né, do primeiro voluntário que deu, né, entregou essa propriedade aqui sem nenhuma reserva, né, se dispôs de um bem que ele tinha, mas o que ele olhou? Ele olhou lá na frente, por revelação, com certeza. Aquilo que estamos vivendo hoje, né? Não é? Então ele entregou aquilo que ele tinha aos pés do Senhor. Amém. A gente está chegando ao final, Marcelo, por conta do nosso tempo, que já estourou, mas eu queria te pedir uma coisa, né? Para essa câmera aqui, que você falasse com aquele irmão que está nos assistindo, você passasse uma mensagem, um ensinamento sobre o voluntariado para o nosso irmão que está nos assistindo. Olha, seja uma bênção. Para ser voluntário, em primeiro lugar, seja uma bênção. Nós estávamos conversando com uma irmã aqui, há pouco, ela estava fazendo uma limpeza, né? Os irmãos que estão aqui, eles puderam observar isso. Perguntamos para ela, né, o que é ser voluntária. Ela falou, ser voluntária para mim é uma bênção, não é? E ela disse mais, né? Eu não sei se vocês observaram, nesse lugar aqui foi a primeira vez que eu tive a visão de um anjo. Não é? Então, para ser voluntário, para você estar aqui, seja uma bênção, porque voluntário é servir ao Senhor. É saber que nós estamos aqui não é por uma obrigação, não, nós estamos aqui porque nós estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração. E nós lembramos, né, daquilo que Salomão, quando estava edificando o templo, não se ouvia martelo, não se ouvia barulho nenhum na edificação do templo, porque tudo era bem encaixado. Por que isso? O que a palavra queria nos ensinar? Que somente aqui o nome do Senhor Jesus, ele tem que aparecer. O voluntário é isso mesmo, ele não aparece. O voluntário, ele não se projeta. O voluntário, ele está escondido. Aonde que ele está escondido? Ele está escondido em Jesus, né? Ele está escondido no Senhor, porque o nosso trabalho, tudo que nós estamos fazendo, quem vai receber o Senhor. Quem está vendo o Senhor. Não é? Muitas vezes queremos um tapinha no ombro, né? Parabéns porque você fez isso. Não, não é isso. Nós não estamos esperando isso. O que nós estamos aguardando é aquilo que para nós é o mais importante. O nosso nome no livro da vida e um dia nós ouvirmos o nosso nome ser chamado pelo Senhor. Então, se você quer ser um voluntário, né? E o voluntário na obra é isso, é você se dedicar. Começa na sua igreja sendo voluntário. Começa lá, sendo voluntário ao Senhor, a tudo aquilo que você, né, pode fazer ali com muita alegria, servindo ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Olha, nós vamos fazer uma coisa nova hoje. Você vai ouvir, você vai assistir agora a 2 depoimentos de 2 voluntários que vão falar para você qual a experiência deles como voluntário. Vamos assistir. Paz do Senhor, irmãos. Vou contar aqui como que é ser voluntário no Manaim. Primeiramente, falar o que me despertou o desejo de vir trabalhar. Eu sempre tive o desejo de realizar mais para o Senhor. E aí, quando eu completei 18 anos, eu falei com o meu pastor e aí vim trabalhar para o Senhor. Eu sempre gostei muito do Manaim, esse lugar maravilhoso. E quando eu vim para trabalhar para o Manaim, eu não sabia, eu tinha uma noção do que seria, mas ainda não sabia como era. E assim, eu tinha uma expectativa, mas o Manaim superou todas as expectativas que eu tinha. Subir para cá é um alívio do estresse do dia a dia, quando a gente está no trabalho, estudando. Não que aqui não tenha trabalho, mas assim, no final de tudo a gente fica com saudade do trabalho aqui do Manaim. É maravilhoso vir aqui trabalhar e, como o nosso responsável de equipe sempre fala, não é uma moeda de troca, mas vir para cá, a gente trabalhando com gratidão, as provas elas continuam, mas as bênçãos do Senhor elas aumentam muito mais na nossa vida.
Pai do Senhor, irmãos. Hoje eu vim aqui contar minha experiência como voluntária aqui no Manaim de Nunes Martins. E no segundo seminário que eu subi, eu me escalaram para ficar na ronda. E aquela ronda foi uma ronda muito complicada. Muitos irmãos passando mal, muita agitação de seminaristas chegando de madrugada, né? Foi assim uma ronda muito agitada. E normalmente a gente fica na ronda até as 3 da manhã e depois vai dormir, né? Aí a gente ficou até um pouco mais de 3 horas. Quando a gente finalizou e viu que estava tudo calmo, nós nos reunimos, o grupinho que estava ali, falei, vamos orar, né? Aí a gente reuniu ali em cima e oramos, né? Entregamos a vida dos seminaristas nas mãos do Senhor, falando para o Senhor guardar, né? Aqueles que ainda estavam subindo, aqueles que estavam passando mal. E ali, depois daquela oração ali que a gente fez, o Senhor, uma irmã que estava com a gente, uma senhora, ela estava olhando fixamente em direção ao templo. E ela virou para a gente e disse, irmãos, eu estou vendo uma coisa muito maravilhosa. Eu não sei se todos vão ser capazes de ver, mas aí ela pegou e apontou para a gente em direção ao templo, onde fica a plaquetinha falando qual período que vai ter no templo. E hoje em dia aqui tem uma planta, tem um vaso de planta, anteriormente não tinha. Quando a gente olhou, eu vi um anjo, tinha um anjo ali em pé e constantemente ele fazia o movimento de ajoelhar. Numa mão ele tinha um livro, numa outra ele tinha uma espada. E quando a gente tentava olhar para o rosto dele, a gente não conseguia, porque era um brilho muito, muito intenso, muito forte. E a gente vê que constantemente ele fazia um movimento de se ajoelhar e colocava essa espada em cima desse livro. E essa irmã que viu o anjo primeiramente, ela falou que o Senhor estava dizendo para ela que aquele anjo ficaria ali até o final do seminário e qualquer seminarista voluntário que passasse ali, o anjo estaria abençoando a vida de qualquer um, independente da necessidade. Então, a partir daquele momento foi minha primeira experiência com o anjo e é uma experiência muito gratificante, porque para mim, principalmente porque eu sempre tive muito medo de ver anjo. E ver anjo aqui no Manaim é uma experiência muito grandiosa, muito grandiosa. Então, o que eu tenho para falar, orem, busquem, peçam ao Senhor. Quando no momento certo o Senhor vai mostrar para você. Eu achava que não estava no meu momento, mas o Senhor me mostrou que aquele era o momento sim, e dali eu desci, e sempre que eu conto essa experiência, muitos jovens que não são voluntários hoje têm essa vontade de subir para ter essas experiências. Então, você que está aí assistindo, se vocês têm essa vontade, esse desejo no coração de vir trabalhar aqui, vai ser o maior prazer receber vocês aqui, tá? Estamos de braços abertos aqui para você ter, assim como nós, muitas experiências, tá bom? Então, essa foi a minha experiência. Pai do Senhor. Glória a Jesus, obrigado a você, voluntário, você que trabalha aqui no Manaim, não só aos irmãos que deram depoimento, seu depoimento, mas a todos os voluntários que trabalham no Manaim, que participam de maneira impressionante, com coração, com dedicação, com uma entrega, para que a gente possa ter os seminários aqui do Manaim com essa alegria, focados unicamente em receber a bênção, porque eles estão cuidando de todas as outras coisas. Nós glorificamos ao Senhor por isso. Marcelo, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, uma alegria recebê-lo, uma honra tê-lo aqui inaugurando esse estúdio. Se Deus quiser, vamos poder conversar outras vezes aqui nesse lugar. Eu que agradeço, pelo privilégio, por esse chamado, Josias, porque nós sabemos que o chamado é do Senhor, né? Tudo tem um propósito diante do Senhor. Então eu agradeço aqui pela oportunidade, por estar estreando esse ambiente aqui. Eu vou dizer, está de parabéns, viu, Josias? Obrigado. Soube que foi você que projetou, né? Não, mas toda a equipe trabalhou com afinco. E você tem uma equipe muito boa, né? Essa equipe aí não é fácil não, viu? Tá bom, Marcelo. Muito obrigado, irmão, da paz do Senhor. Muito bem, a gente assim encerra mais uma edição do Manaim Entrevista. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista, ou daqui do Manaim, ou lá da rádio. Não sabemos ainda, mas você vai assistir com certeza. A todos a paz do Senhor Jesus.